Vamos falar de economia, né? Claro, porque ontem, Adriana, a expectativa era de que realmente o Copom mantivesse a taxa de juros, como você disse logo na abertura do jornal, né, em 13,75%. Só que ontem a gente conversou com a Juliana Rosa também, a expectativa era justamente essa, de que o Copom pudesse manter a taxa de juros em 13,75%, mas desse um sinal positivo no Uma comunicado, esperança, uma né? esperança de que daqui algum tempo ou na próxima reunião essa taxa começasse a diminuir. O sinal que o Copom deu foi justamente o contrário, né? Que Exatamente. talvez a taxa possa aumentar depois da próxima reunião. Vamos entender mais sobre isso? Vamos entender. Quem está na linha com a gente é a mestre em economia pela PUC-Rio, a Nathalie Vital, que também é economista-chefe da Sul América Investimentos. Boa tarde, Nathalie. Muito obrigada por mais uma vez aceitar o convite para estar entre nós, para a gente falar desse momento que é um momento crítico. Uma pressão muito grande do governo pela redução da taxa de juros, que é uma taxa muito elevada, que sufoca a economia. Por outro lado, uma resistência do Banco Central, dizendo que tem que perseguir a meta de inflação e que não teve nenhum sinal do governo, especificamente a falta da regra fiscal, da jornada para cortar gastos, para equilibrar despesas, que o governo não apresentou esse projeto ainda ao Congresso. Eu queria que você começasse dizendo o que você enxerga nesse embate e o que nós viveremos pelos próximos dias, já que nada mudou na taxa de juros e ela continua muito alta. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. De fato, esse embate que nós estamos vivendo do ponto de vista de política econômica, de modo geral, não é positivo, né? Acho que o Banco Central ele tem os seus modelos e a sua metodologia de avaliar a cada 45 dias os condicionantes para tomar suas decisões e, mais uma vez, ele se reuniu na terça e na quarta-feira e tomou sua decisão. A decisão foi bem em linha com a expectativa que nós tínhamos aqui na Sul América Investimentos. Por quê? Porque os modelos que o Banco Central usa, que é a melhor forma que nós economistas temos de estimar o que vai acontecer com a inflação no futuro, eles indicavam ainda um panorama bem complexo, né? Então, tecnicamente, a decisão do Banco Central ela só seguiu a metodologia que ele costuma adotar de 45 em 45 dias. Claro que tem uma certa frustração por parte do governo federal, acho que isso é compreensível, né? E o debate é sempre positivo, né? Então, acho que se nós debatermos do ponto de vista técnico, com calma, isso vai ser melhor para o país, sem dúvida. Agora, Nathalie, falando da visão de quem está no mundo real, que não tem dinheiro aplicado, que não tem fortunas para render com juro nessas alturas. Então, qual é a argumentação do governo? Que uma taxa de juros tão elevada impede qualquer pessoa que poderia usar um dinheiro para investir, em gerar emprego, em gerar novos negócios, esse dinheiro vai ficar guardado, rendendo no banco. As pessoas vão preferir a segurança de um investimento em que o juro alto está garantido. Além disso, o governo argumenta que isso sufoca a economia, que a nossa inflação nesse momento não é uma inflação porque a população está gastando demais, comprando demais, e que, na verdade, a gente está na contramão do mundo. Eu sei que o embate, toda a questão política, a efervescência desse debate só prejudica os indicadores econômicos em vez de facilitar o cenário. Mas, de qualquer forma, os argumentos do governo têm que ser levados em conta quando, de fato, o Brasil está na contramão do mundo. Você não considera isso? Não, eu não concordo. Ontem o Federal Reserve, né, que é o Banco Central dos Estados Unidos, ele subiu a taxa de juros americana em 25 pontos base. Na semana passada, o Banco Central Europeu subiu sua taxa de juros em 50 pontos base. O que acontece é que esses bancos centrais desenvolvidos, eles estão um pouco atrás do Banco Central brasileiro. O Banco Central brasileiro começou fazendo o seu trabalho de uma forma preliminar, o que foi positivo, né? O Banco Central brasileiro foi um exemplo para os bancos centrais desenvolvidos e por isso que agora a gente já está num patamar de taxa de juros parado. Os outros bancos centrais ainda estão ajustando as suas taxas de juros. O único banco central desenvolvido que parou de subir foi o Banco do Canadá. O Banco da Inglaterra subiu a taxa de juros hoje também. Então, a gente está vendo um problema inflacionário global. Eu compreendo, acho que é sempre muito complexo a gente falar de taxa de juros, porque foi exatamente o que você falou. Taxa de juros penaliza a economia, mas a gente sempre tem que lembrar que inflação é o pior imposto que existe, né? Ele penaliza especialmente os mais pobres. Então, o Banco Central, o que ele tem que fazer
é assegurar a estabilidade de preços. Acho que muitos de nós, muitos dos ouvintes, lembram do que era a inflação fora de controle, né? Então, por isso que tem que seguir a metodologia, por isso que é muito importante, nesses momentos, a gente debater de uma forma muito técnica, né? E por isso que o Banco Central, nesse momento, não sinalizou espaço para corte. Isso não significa que que o Banco Central não vai ter espaço para corte esse ano. Na verdade, na nossa projeção aqui da Sul América Investimentos, nós projetamos que o Banco Central vai conseguir começar a cortar juros em setembro desse ano. E levando a taxa de juros para 9% até ao longo do ano que vem. Então, a gente acredita que ele vai ter espaço, mas ele ainda não tem segurança. E se ele não tem segurança, de fato, o melhor a fazer é esperar um pouco, ser um pouco mais paciente, para que a gente tenha segurança que a inflação vai voltar para a trajetória de metas. A gente tem uma inflação elevada sim, uma inflação preocupante, que se o Banco Central não fizer o trabalho dele, a gente pode acabar tendo uma situação ainda pior. Nathalie, a gente alcançou essa taxa Selic de 13,75% em agosto do ano passado, né? Foi em agosto de 2022. E o que o governo tem dito é o seguinte, lá em agosto de 2022, a gente tinha uma inflação acumulada dos últimos 12 meses de 8,73%. Hoje, a inflação acumulada é de 5,60%, ou seja, não faz sentido a mesma taxa de juros de 13,75% com essa diferença já da inflação. Faz sentido isso que o governo diz? Quer dizer, a dosagem do remédio tem de ser a mesma com uma inflação do acumulado menor? Então aí a gente vai entrar numa tecnicalidade grande, né? Acho que, claro que tudo que o governo federal fala faz sentido, né? Acho que a gente tem que sempre tentar entender o nosso interlocutor, mas quando eu analiso quão alta tem que estar a taxa de inflação, a taxa Selic, na verdade, o que nós economistas olhamos muito são as expectativas de inflação, né? Então, o que a gente olha é quantos agentes econômicos esperam que vai ser a inflação nos 12 meses à frente, não o que já aconteceu, né? Acho que também vale o destaque que parte relevante dessa queda de inflação que você comentou foi devido a questões relacionadas a combustíveis. Então, são questões que o Banco Central não tem controle. O que o Banco Central olha são o que a gente chama de núcleos de inflação, né? Ele olha a parte da inflação que responde mais à política monetária, que é o que ele consegue fazer, né? E esses núcleos de inflação, eles estão acelerando, na verdade, eles não estão diminuindo. Daí a preocupação do Banco Central e daí essa sinalização que ele deu ontem. Tá, Nathalie, seguindo no que o Fábio te perguntou, é que para quem está vivendo lá, indo ao mercado, quem está pagando as contas, as pessoas sabem que de fevereiro para março não mudou nada, efetivamente, e de forma no preço, no custo de vida não mudou. Mas a pessoa lembra de agosto e sabe que melhorou a situação. Sabe que a carestia estava muito mais alta e agora a situação está um pouco mais controlada. Mas eu queria só voltar na questão dos bancos, porque você falou, a gente não está na contramão do mundo, porque outros bancos estão subindo, mas a gente está falando de outras realidades, no sentido de que bancos centrais que começaram a subir juros muito depois e com taxas muito menores do que as nossas. O que eu queria te perguntar agora é o seguinte, nesse contexto em que o Brasil, essa comparação também é uma comparação de realidades diferentes, a nossa taxa está na contramão, no sentido que ela é muito mais alta que a de todo mundo, e aí a realidade fica um pouco diferente, o Brasil também tem uma realidade que é, a economia já deu sinais que está embicando ladeira abaixo. A gente já teve um último trimestre desacelerando e a gente pode entrar numa situação de desacelerar ainda mais e até de recessão. Qual é o risco dessa recessão acontecer se você está me dizendo que só prevê e acredita que só tem espaço para reduzir juros em setembro? Então, acho que a gente, de fato, viu um PIB do terceiro trimestre que foi ligeiramente negativo, né, menos 0,2%. A expectativa para o PIB do primeiro trimestre é que seja um PIB bem forte. Tá? A gente vai ter aí um PIB agro, né? A produção agrícola e pecuária vai ser recorde no Brasil, essas são as projeções. E a gente também tem acesso a alguns dados que mostram que janeiro e fevereiro foram melhores, principalmente janeiro, foi melhor do que o mês de dezembro. Tá? Então, por enquanto, pelo menos os dados que eu tenho acesso, não mostram que a economia brasileira embicou para baixo. Tá? A gente também tem dados relacionados ao mercado de trabalho. Os dados do mercado de trabalho mostram que a taxa de desemprego continua num patamar historicamente baixo.
né? A gente também tem visto aí a população ocupada, isso é verdade, começou a desacelerar um pouquinho, então isso significa que a gente está criando menos postos de trabalho, mas quando a gente olha o dado de emprego formal, a gente ainda está criando postos de trabalho, o número de janeiro foi positivo na margem, então os dados econômicos que a gente tem acesso, os dados macroeconômicos, eles não corroboram o cenário que a nossa economia está emburacando, muito pelo contrário. Eles indicam que a nossa economia está andando de lado, né? Que para uma economia que está, como vocês bem colocaram, com uma taxa Selic tão elevada, chega a ser surpreendente, né? Então, não é à toa que o Banco Central tem sinalizado que, olha, eu estou monitorando para ver se eu estou contracionista o suficiente. O que isso significa? Ele estava sendo surpreendido em relação à velocidade de desaceleração da economia. A economia estava desacelerando menos do que o esperado. Então, na verdade, quando a gente olha os dados, né, a gente está um pouco na direção contrária. Mas eu acho que foi mais uma vez o que eu coloquei. O debate é sempre válido, né? Acho que é uma preocupação válida do governo federal. A taxa Selic está num patamar elevado e a nossa obrigação, a minha obrigação como economista, é tentar explicar para vocês por quê, né? Acho que o Brasil tem as suas peculiaridades. Nós temos uma parcela relevante, por exemplo, do crédito da economia brasileira, que eles não respondem à taxa Selic, por isso que a taxa de juros do Brasil tem que ser mais alta do que a taxa de juros dos Estados Unidos, na verdade, a taxa de juros de outros países emergentes. A gente tem algumas realidades aqui que são diferentes, né? Então, por isso que quando a gente aperta mais, né? A nossa taxa de juros é a mais alta desde, se eu não me engano, 2015, 2016. Por que é 2015, 2016? Que era exatamente quando a gente tinha inflação elevada, né? Então, a gente tem que comparar situações parecidas. Mas eu acho que o grande ponto aqui que a gente tem que destacar é que a gente tem que fazer o nosso dever de casa, porque fazendo o nosso dever de casa, a gente vai conseguir chegar num crescimento sustentável. 2016 a taxa chegou a 14%, né? Que estava acima da que a gente tem agora. Rapidamente, para a gente terminar, Nathalie, sem esse dever de casa, ou seja, sem o governo apresentar regras fiscais claras de como vai controlar despesa com receita, não tem cenário para redução de juros na sua visão? Então, acho que, na verdade, a parte fiscal é só um dos componentes que o Banco Central olha, né? Acho que o governo fez muito destaque no ponto que o Banco Central falou da regra fiscal, não é necessariamente o governo, mas eu acho que a imprensa como um todo, enfim, todos os agentes econômicos destacaram muito essa parte, mas eu acho que vale o destaque que o Banco Central colocou outros 2 fatores que poderiam levá-lo a cortar juros mais rápido, né? Esses 2 fatores seria, se você tiver uma desaceleração da economia global numa velocidade acima da esperada devido a tudo que está acontecendo no mercado de crédito, Estados Unidos, quebra de banco, etc. E ele também colocou uma desaceleração do crédito numa velocidade acima da projeção dele por causa de tudo que aconteceu aí com os casos corporativos no Brasil. Então, não é que o Banco Central só colocou riscos de alta, ele colocou também 2 riscos de baixa para monitorar. Então, acho que a mensagem aqui, que o Banco Central colocou ontem foi um estado de vigilância. Ele tem vigilância, sim, preocupado com as expectativas de inflação, porque as pessoas acreditam que a inflação está ficando mais alta, então isso é um problema para o Banco Central, porque se todo mundo acredita que a inflação vai ser mais alta, ela se torna mais alta. Por outro lado, ele trouxe outros 2 fatores que, se acontecerem, poderiam levar o Banco Central, sim, a cortar juros antes. Então, o fiscal é importante, mas ele não é o único ponto. Se a gente, por exemplo, tiver um problema de crescimento sério, o Banco Central antecipa corte de juros, independentemente da gente ter... Na verdade, claro que é importante a gente ter visibilidade quanto ao fiscal, mas isso é condição importante, né? Mas não é a única condição. Sim, tá certo. Nathalie Vital, muito obrigada mais uma vez por estar entre nós, esclarecendo aí o cenário que é conturbado, que é difícil, que dificulta a vida de muita gente ter juros a 13,75%, mas como você disse, inflação também atinge o bolso, sobretudo de quem tem renda mais baixa. Muito obrigada mais uma vez, viu? Nada, que isso. Foi um prazer. Grande abraço. Nathalie.